Até onde alguém pode chegar quando sua vida é uma montanha-russa de sucessos, traições e tragédias? Danny Coquier, o mestre dos carros personalizados, esteve à beira do abismo, mais vezes do que qualquer um poderia suportar. Desde traições em sua própria oficina, processos devastadores e uma doença que quase o matou, até restaurar carros que pareciam condenados ao ferro velho. Sua história é um turbilhão de pura emoção. O que o mantém de pé? Como ele continua criando maravilha, enquanto o mundo tenta derrubá-lo. Prepare-se, porque o que você verá aqui não tem freios. E que é o rei sombrio dos carros? E por que todo mundo fala dele? Dizem que por trás de cada lenda há uma história que ninguém se atreve a contar. E no mundo dos carros personalizados, existe um homem que ressoa como um trovão na noite. Danny Coquier, também conhecido como The Cone, não é apenas o mestre por trás de Contin Cars, mas uma figura envolta em mistérios, sucessos avassaladores e escândalos. Mas quem é realmente este homem que capturou a imaginação de milhões? Imagine crescer cercado por máquinas e sonhos. Danny nasceu em Cleveland, Ohio, em uma família que parecia destinada a influenciar seu caminho. Seu pai, apaixonado por música, deixou-lhe dois legados inquebrantáveis, uma habilidade inata para os carros e um ouvido aguçado para o rock. Desde pequeno, observava como seu entorno era moldado pelos motores e pelos palcos. No entanto, ninguém poderia ter previsto que este garoto de classe média se tornaria o rosto de uma indústria que mistura arte, engenharia e paixão. Em seus anos juvenis, Danny teve seu primeiro contato com o poder dos automóveis. Parentes próximos trabalhavam na lendária Ford Motor Company, e as conversas na mesa de jantar giravam em torno de motores, cavalos de potência e design. Danny começou a reparar veículos na garagem de sua casa, usando ferramentas emprestadas, desmontando peça e enfrentando o desafio de devolvê-los à vida. Sujar as mãos é o único mestre real, diria anos depois. Esse espírito autodidata seria a espinha dorsal de seu sucesso. No entanto, o caminho para a glória está pavimentado com provas inesperadas. A fama trouxe consigo desafios que poucos poderiam suportar. Rumores, conflitos internos e pressões midiáticas começaram a cercar Danny, questionando não apenas seu talento, mas também sua integridade. Poderia o homem por trás dos carros lendários resistir à tempestade? O início desta saga é apenas uma peça do grande quebra-cabeça que compõe a vida de Danny Coquier. Além das luzes de Las Vegas, seu legado continua crescendo em cada motor rugindo que sai de sua oficina. Mas as sombras também crescem, e com elas, segredos que ainda esperam ser revelados. Uma jornada que ninguém esperava. O destino de Danny Coquier foi forjado entre motores e acordes. As sombras crescem, mas com elas, também crescem as memórias dos alicerces. Como alguém se torna uma figura tão magnética? Às vezes, as peças começam a se encaixar no lugar menos esperado. Para Danny Coquier, esse lugar foi uma oficina caseira, cheia de ferramentas gastas, onde o rugido dos motores e as notas de uma guitarra elétrica se entrelaçavam em um destino que em breve marcaria a história. Nascido nos anos 60, uma década de revoluções culturais, Danny viveu em uma época onde a inovação estava ao alcance daqueles suficientemente audaciosos para sujar as mãos. Nos subúrbios de Cleveland, a vida podia parecer ordinária para qualquer um que olhasse de fora. Mas dentro da casa dos Coquier, tudo era menos que comum. Seu pai, um fervoroso amante da música, tocava para preencher cada canto da casa, com melodias envolventes. Enquanto isso, outros membros da família trabalhavam para a prestigiosa Ford Motor Company, o que aproximou Danny desde jovem ao mundo do design e da mecânica. Não demorou muito para que a curiosidade por carros clássicos se transformasse em obsessão. Danny, apenas com a força de suas mãos e uma intuição quase mágica, começou a desmontar peças de veículos antigos. Sua primeira lição foi clara. Cada parafuso e cada engrenagem tinha uma função específica,
mas juntos podiam criar algo muito maior que a soma de suas partes. Essa descoberta acendeu uma chama inextinguível em sua alma. À tarde, quando o sol se punha e as garagens ressoavam com o eco das ferramentas, Danny mudava de cenário. Ele pegava sua guitarra, se reunia com sua banda de amigos e se mergulhava no som cru do rock dos anos 70. Naqueles dias, a música não era apenas entretenimento. Era um grito de liberdade, uma declaração de que o impossível podia ser conquistado se alguém tivesse paixão suficiente. Mas mesmo entre as luzes dos palcos locais, sua mente nunca abandonava completamente as imagens de carros abandonados, esperando uma segunda chance. Foi assim que, anos mais tarde, quando o History Channel lhe ofereceu protagonizar seu próprio show, o destino parecia ter sorrido para ele novamente. Não há lenda sem sacrifício. Danny estava disposto a enfrentar o que fosse necessário para deixar uma marca indelével na indústria. Enquanto sua oficina, Contos Customs, começava a ganhar notoriedade, surgiram os primeiros contatos com celebridades e empresários, que buscavam seu toque mágico para seus automóveis. O reconhecimento público apenas aumentou as expectativas sobre ele. Mas até onde ele poderia ir antes que os problemas começassem a surgir? As respostas não demorariam a chegar. A fama tinha um custo. Um legado sobre rodas. A coleção de carros que todo mundo quer ver. Os desafios se multiplicavam, mas Danny Coquier sabia que cada obstáculo era apenas mais uma prova em seu destino. E enquanto consolidava seu nome na indústria, algo mais começava a chamar a atenção dos fãs e curiosos: sua extraordinária coleção de veículos. Não estamos falando de simples máquinas, mas de verdadeiras obras de arte sobre rodas, cada uma com uma história única, um passado cheio de segredo e um futuro que só Danny podia moldar. 58 automóveis e 70 motocicletas. Isso é o que Danny Coquier confessou em uma entrevista que abrigava nos profundos garagens de sua oficina em Las Vegas. No entanto, esse número era apenas o começo. Com o passar dos anos, sua obsessão por carro o levou a superar os 100 veículos, muitos deles clássicos, que qualquer colecionador sonharia em ter em sua posse. Mas o que torna essa coleção tão especial? Cada carro é um fragmento da história do automóvel. Imagine um Volkswagen Carmandia, do início dos anos 60, com suas linhas aerodinâmicas e seu caráter vintage que atrai olhares em qualquer exibição. Ou talvez um imponente Cadillac Fleetwood Brougham, de meados dos anos 60, refletindo o luxo e a opulência de outra época. Mas isso não é tudo. Danny também possui um Buick Riviera, de 1973, um veículo cuja elegância o transforma em um autêntico clássico americano. No entanto, dentro deste paraíso automobilístico, há um sonho inalcançável que atormenta Danny. O esquivo Lamborghini Miura, S e Ecovey, de 1972. Este veículo é uma lenda em si mesmo, cobiçado por colecionadores de todo o mundo. Embora o dinheiro não represente um obstáculo para Coquier, encontrar um desses exemplares em condições ótimas se tornou um desafio quase impossível. Não se trata de quanto você pode pagar, comentou em uma ocasião. É um jogo de paciência e oportunidade. Outros, como o impressionante AC Cobra, de 1966, foram considerados tesouros, que poucos no mundo poderiam sequer sonhar em possuir. Por outro lado, sua paixão por veículos também se traduz em uma busca constante por raridades. Os leilões de carros clássicos se tornaram um de seus cenários favoritos, onde ele compete com outros colecionadores, em uma batalha de lances, que pode se tornar feroz. Lá, o ar se enche de tensão e expectativa, enquanto os martelos anunciam o destino de cada máquina. A coleção de Danny não é apenas uma acumulação de peças metálicas. É um testemunho vivo de suas aspirações, seus triunfos e suas batalhas. Cada veículo tem uma voz, uma história que Coquier decidiu preservar, porque, afinal, quando o tempo passar e os motores finalmente se apagarem, a única coisa que restará será o legado que ele construiu sobre rodas. E ainda assim,
com tudo que alcançou. A pergunta persiste: o que mais espera por este homem que já viu e fez tanto? Até onde pode levar sua obsessão pela arte automobilística? Traição na oficina. Os escândalos que abalaram a alfândega do Conde. O sucesso tem um preço. E para Danny Coquier, esse preço se manifestou nas formas mais inesperadas. Como você reagiria se um dos seus colaboradores mais próximo o traísse da maneira mais vil? Foi exatamente isso que aconteceu no ano de 2017, quando a oficina Contes Customs ficou envolvida em uma polêmica legal que deixou todos boquiabertos. O que se supunha ser uma família unida de artesãos apaixonados foi fraturada pela ganância de alguém em quem Danny confiava plenamente. O nome de Joseph Frontiera se tornou sinônimo de traição dentro da equipe. Este ex-funcionário, que durante anos trabalhou lado a lado com Danny, foi acusado de ter desviado $75 mil. Como ele fez isso? Segundo os documentos legais, ele desviou fundos da empresa para gastos pessoais, adquirindo luxos como viagens exclusivas e veículos de alta gama. Para Danny, isso foi um golpe devastador, não apenas em termos econômicos, mas também emocionais. A notícia se espalhou como fogo pelas ruas de Las Vegas. Os meios de comunicação se deleitaram com os detalhes do escândalo, enquanto os fãs de Conte Car aguardavam ansiosos por declarações oficiais. Mas, Danny, a fama pode cobrar uma dívida de vida ou morte. Dizem que a fama pode ser uma espada de dois gumes, e Danny Coquier estava prestes a vivê-la na própria pele. À medida que sua popularidade atingia níveis inesperados, também aumentavam as pressões e o desgaste físico. Foi então que um golpe inesperado o abalou completamente, uma pneumonia grave, que quase lhe custou a vida. Mas o que o torna extraordinário não é a doença em si, mas como ele enfrentou um dos momentos mais sombrios de sua existência. Era o ano de 2022. Danny havia estado trabalhando sem descanso na oficina, gravando episódios, atendendo fãs, organizando o evento e supervisionando cada detalhe em seu negócio. Ninguém imaginava que por trás daquele sorriso firme se escondia um corpo à beira do colapso. Os primeiros sintomas foram sutis, uma sensação de fadiga, dificuldades para respirar. Mas Danny não deu importância a eles. Afinal, ele estava acostumado aos rigores da indústria. No entanto, a situação se agravou rapidamente. Os médicos diagnosticaram uma infecção pulmonar severa, que, combinada com uma condição cardíaca persistente, o deixou em estado crítico. A notícia chocou seus entes queridos e seus seguidores em todo o mundo. Em questão de dias, os rumores sobre sua possível aposentadoria inundaram as redes sociais. Alguns até afirmaram que a oficina fecharia suas portas definitivamente. Mas Danny, fiel ao seu espírito de lutador, não estava disposto a se render tão facilmente. De um quarto frio de hospital, travou uma batalha contra a doença. Cada dia era uma prova de resistência, cada respiração, um lembrete da fragilidade humana. Estive perto do fim, confessou mais tarde. Mas havia muitas coisas pelas quais continuar em frente. Com o apoio incondicional de sua família e amigos, conseguiu superar o pior momento. Seu retorno foi triunfal, embora também tenha marcado um antes e um depois em sua vida. Danny decidiu reestruturar suas prioridades. Já não se tratava apenas de criar carros lendários, mas de cuidar de si mesmo e dos seus. Voltava para sua oficina, mas desta vez com uma nova perspectiva. A saúde se tornou sua máxima prioridade. E, embora suas aparições na televisão tenham diminuído, o espírito que forjou a Contes Customs continuou presente em cada projeto. A recuperação não foi fácil, mas Danny emergiu mais forte e sábio. Sua história se tornou uma inspiração para muitos, demonstrando que até mesmo os gigantes podem cair, mas o importante é levantar-se com mais força. Agora, com sua oficina operando a todo vapor e sua banda de rock revitalizada, Danny Coquier está pronto para escrever o próximo capítulo de sua vida extraordinária. O que será o próximo? Só o destino sabe, mas uma coisa é certa: este homem nunca para.
lealdade e inabalável. Os heróis anônimos, por trás do sucesso de Contes Customs. Quando o mundo parecia desmoronar, Danny Coquier nunca esteve sozinho. Em sua jornada rumo ao sucesso, ele contou com um grupo de pessoas, cuja lealdade e habilidades foram essenciais para manter a oficina funcionando. Mas quem são esses heróis anônimos, que tornaram possível que Contes Customs se tornasse uma lenda? Por trás de cada carro restaurado e cada episódio filmado, há uma sinfonia de talento, esforço e camaradagem que merece ser contada. Primeiro está Kevin Mack, o melhor amigo de Danny e seu parceiro, em inúmeras aventuras. Desde os primeiros dias de Counting Cars, Kevin tem sido o pilar que sustenta a operação, supervisionando as finanças, planejando rota e garantindo que cada projeto atenda aos padrões de qualidade. Os fãs o conhecem por sua atitude relaxada, mas dentro da oficina, ele é um líder meticuloso, capaz de tomar decisões rápidas em situações críticas. Frequentemente, ele é quem acalma as tensões, quando os orçamentos estouram ou os clientes exigem o impossível. Sua conexão com Danny é mais do que profissional. É um vínculo forjado em anos de trabalho e amizade. Por outro lado, está o silencioso, mas imponente, Shannon Laikau, responsável pelas personalizações mais intrincadas da oficina. Este mestre da arte não é apenas conhecido por suas habilidades técnicas, mas também por seu caráter amável e acessível. Sob sua liderança, os designs mais ousados ganham vida, desde motocicletas Chopper até automóveis com detalhes exclusivos. Shannon é o tipo de pessoa que consegue ver o potencial em um simples pedaço de metal, transformando-o em uma obra de arte sobre rodas. Alguns, como o antigo gerente Scott Jones, tiveram que deixar a oficina por razões pessoais, o que deixou uma marca significativa na dinâmica do grupo. Scott era conhecido por ser rigoroso na contabilidade e na logística, e sua saída gerou especulações, que até envolveram rumores infundados de desvio de fundos. Apesar dos desafios, a equipe continua em frente, unida por uma visão comum: criar veículos que desafiem as expectativas e permaneçam na memória de quem os vê. Sua lealdade e dedicação a Danny e à oficina têm sido fundamentais para superar cada prova. Porque na aduana do Conde, mais do que um negócio, foi construída uma verdadeira família. Os carros dos sonhos que desafiam a imaginação. Os motores rugem, as luzes brilham e o público prende a respiração. Assim é o momento em que um dos veículos restaurados pela Contes Customs faz sua grande estreia. Mas não se trata de apresentações simples. É um espetáculo em que cada carro parece ganhar vida. Os fãs do programa foram testemunhas de algumas das transformações mais impressionantes já vistas na televisão. Quais são esses automóveis que deixaram uma marca indelével na memória coletiva? Um dos veículos mais lendários é o Mustang Fastac, de 1968, apresentado no primeiro episódio do show. O carro, em péssimas condições ao chegar à oficina, foi transformado em uma homenagem às clássicas perseguições cinematográficas. Danny e sua equipe conseguiram fazer com que este veículo, esquecido por décadas, renascesse com um design que evocava pura adrenalina. Os detalhes cromados, o motor restaurado e os ajustes na suspensão o transformaram em uma máquina dos sonhos. Outro favorito dos espectadores foi o Dune Buggy, uma criação que misturou engenhosidade e nostalgia. Embora estivesse longe dos típicos muscle cars, este veículo surpreendeu a todos, com seu acabamento em tons de azul metálico e suas luzes traseiras, retiradas de um Mustang antigo. A mistura de estilos clássicos e modernos deu a ele uma personalidade única que cativou o público. E o que dizer do majestoso Chevrolet Gacer dos anos 50? Danny e sua equipe enfrentaram um desafio titânico ao restaurar esta joia do passado. Após um elaborado trabalho de pintura com listras, o Gacer foi equipado com um poderoso motor V8, o que lhe conferiu uma potência e um rugido que ressoaram em cada canto da oficina. Este carro não foi apenas uma demonstração de excelência técnica, mas também uma declaração do que a equipe da Contes Customs é capaz de alcançar.
quando todos trabalham ao máximo. No entanto, nem todas as transformações foram simples. Alguns projetos começaram como verdadeiros quebra-cabeças. A equipe lidou com carrocerias completamente enferrujadas, peças difíceis de encontrar e clientes com demandas desafiadoras. Mas, apesar dos obstáculos, cada veículo restaurado reflete a paixão inabalável que define Danny Coquier e sua equipe. O mais extraordinário é como esses carros personalizados transcenderam sua função original. Já não são apenas meios de transporte, tornaram-se símbolos de sonhos realizados e metas alcançadas. Em cada projeto, Danny imprime uma parte de si mesmo, de sua história e de seu legado. E enquanto os motores continuam rugindo, os fãs permanecem grudados em suas telas, esperando ansiosamente o próximo milagre mecânico que a oficina tornará realidade. Da fascinação ao inferno legal. O Mustang, que desencadeou uma guerra nos tribunais. Nem todos os projetos na Contes Customs terminaram com um final feliz. Por trás de alguns dos carros restaurados mais icônicos, escondem-se histórias de tensões, decepções e conflitos legais. Uma das mais impactantes ocorreu quando um casal, Jeanette e Paul, levou seu amado Mustang de 1967 à oficina, com a esperança de vê-lo renascer em todo o seu esplendor. Mas o que aconteceu a seguir marcou um antes e um depois para a reputação de Danny Coquier. No início, tudo parecia ir conforme o planejado. O carro foi inspecionado, as peças foram encomendadas e a equipe começou os trabalhos preliminares. No entanto, algo deu errado no processo. Os meses passaram e Jeanette e Paul, animados com o progresso, voltaram à oficina esperando ver avanços significativos. O que encontraram foi um carro mal tocado e muitas promessas não cumpridas. Desconcertado e sentindo-se traídos, exigiram explicações. Quando as respostas não vieram, decidiram tomar uma medida drástica: processar a oficina do Conde. O caso se tornou uma verdadeira tempestade midiática. As manchetes se encheram de frases sensacionalistas, descrevendo a grande queda da oficina, que uma vez foi aclamada por suas restaurações impecáveis. Mas foi realmente um engano deliberado? Os documentos judiciais apresentaram uma história mais complexa. Problemas de logística, falhas de comunicação e mal-entendidos contribuíram para a falta de progresso no projeto. Ainda assim, o casal não estava disposto a ceder. A tensão se intensificou quando Danny e sua equipe se apresentaram nos tribunais para se defender. O ambiente era eletrizante. Jornalistas e fãs seguiram cada desenvolvimento do caso com atenção obsessiva. Alguns ficaram do lado do casal, alegando que haviam sido vítimas de negligência. Outros, por outro lado, apoiavam Danny, convencidos de que se tratava de um simples mal-entendido que havia sido explorado pela mídia. O julgamento se prolongou por semanas, deixando cicatrizes profundas na reputação da oficina. No final, ambas as partes conseguiram chegar a um acordo, mas os danos já estavam feitos. Danny aprendeu uma lição amarga. A confiança dos clientes, construída ao longo de anos, pode desmoronar em questão de dias. Desde então, ele reforçou os controles internos e a comunicação com os clientes, decidido a nunca mais permitir que uma situação semelhante se repetisse. Embora a oficina tenha conseguido superar esse episódio, as sombras do escândalo continuaram a persegui-la por um tempo. No entanto, os verdadeiros seguidores de Contes Customs permaneceram leais, sabendo que o espírito de Danny não seria facilmente duplicado. Porque no mundo das restaurações, cada peça tem uma segunda chance, mesmo quando parece estar irremediavelmente danificada. A doença que colocou tudo em risco. O momento mais sombrio de Danny Coquier. A vida tem uma maneira peculiar de testar os mais fortes em seus momentos de maior glória. E foi exatamente isso que aconteceu com Danny Coquier. Quando parecia que nada poderia detê-lo, uma pneumonia inesperada o levou à beira da morte. Mas esta não é apenas uma história sobre doença, é um relato de luta, esperança e redenção.
À medida que os anos avançavam, Dani acumulava mais responsabilidades do que nunca. Entre os projetos de carros personalizados, a gestão da oficina, as turnês com sua banda Conte 77 e as exigências do programa de televisão, mal tinha tempo para descansar. Os sintomas começaram de maneira sutil. Primeiro, uma sensação constante de cansaço. Depois, dificuldades para respirar. Mas Dani, como muitos homens de seu caráter, ignorou os sinais, convencido de que era apenas estresse passageiro. No entanto, seu corpo tinha outros planos. Uma noite, após uma intensa jornada na oficina, Dani sofreu um colapso. Foi levado de urgência a um hospital, onde os médicos descobriram que ele sofria de uma infecção pulmonar severa, que se complicou rapidamente. Seu sistema imunológico estava debilitado, e o prognóstico era sombrio. A notícia se espalhou como pólvora entre seus seguidores. As redes sociais se encheram de mensagens de preocupação e especulações sobre seu estado de saúde. Enquanto isso, Dani travava uma das batalhas mais difíceis de sua vida. Cada dia no hospital era um desafio, uma prova de resistência tanto física quanto emocional. A falta de ar o atormentava, e o medo de não voltar a ver a oficina, nem seus entes queridos, o consumia. Mas Dani não estava disposto a desistir. Tenho muito pelo que viver, pensava nos momentos mais críticos. Com o tempo, e graças a um tratamento intensivo, sua saúde começou a melhorar. No entanto, o processo de recuperação foi longo e doloroso. Os médicos o advertiram que ele deveria mudar seu estilo de vida, se quisesse evitar uma recaída. E Dani, sempre desafiador, mas sábio diante das lições da vida, levou essa advertência a sério. Decidiu delegar mais responsabilidades à sua equipe, reduzir suas aparições em eventos públicos e focar em cuidar de si mesmo. Quando finalmente saiu do hospital, foi recebido com uma ovação por parte de seus funcionários e amigos, na Contes Customs. Seu retorno foi um momento de grande emoção, uma demonstração de que mesmo em seus momentos mais sombrios, Dani podia renascer, com mais força do que nunca. Com uma nova perspectiva sobre a vida, ele se comprometeu a equilibrar suas paixões com seu bem-estar pessoal. A experiência deixou uma marca indelével nele, mas também o transformou em uma inspiração para aqueles que enfrentam suas próprias batalhas. Porque se há algo que Dani Coquer demonstrou ao longo de sua vida, é que, assim como os carros que restaura, sempre é possível reparar os danos e seguir em frente.